Gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28. Livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28. Amém? Porque aqui nos diz assim a palavra do Senhor: e há de ser que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito és tu, Senhor eterno nosso Deus, porque a tua palavra dura para sempre. Bendito seja o teu nome, pois o teu reino nunca terá fim. Eu oro a ti nesta noite, Pai, rogando, Deus, que o Senhor possa nesta noite, ó Deus, usar-me, ó Deus, segundo a tua vontade e segundo aquilo que o Senhor já predestinou para esta noite. E te peço tão somente que o meu despreparo, o meu nervosismo, não venha atrapalhar o que o Senhor há de fazer no nosso meio. Então manifesta, Senhor, através da tua palavra, de forma, Pai, que no desenrolar dessa mensagem, ó Deus querido, o Senhor tenha liberdade através do teu Espírito em cada vida, ó Pai, de forma que aquele que entrou triste possa receber uma unção de alegria. O que entrou aqui, Senhor, com várias perguntas, receba a resposta. Ó Deus querido, que o teu Espírito possa nos consolar e nos confortar nesta noite, para a glória única e exclusiva do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Deus poderoso. Meus irmãos, nessa noite nós lemos um texto no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia escrito por Moisés. O primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés é o livro do Gênesis. A palavra Gênesis no idioma hebraico, ela significa início. E o conteúdo do livro do Gênesis traz a narrativa do início de tudo, de como o Senhor nosso Deus criou todas as coisas e de como todas as coisas passou a existir. Ali em Gênesis está relatado o primeiro homem, como surgiu a primeira mulher, os animais, é tudo que existe nesse mundo, a primeira família, o primeiro pecado e os primeiros patriarcas. O livro do Gênesis traz a narrativa de como o Senhor Deus escolheu Abraão e através de Abraão suscitou a grande nação de Israel. O livro do Gênesis tem um legado muito grande. São muitas as mensagens, orientações, instruções, aprendizados que o livro do Gênesis nos oferece. E um destes aprendizados, uma dessas lições e mensagens que tem no livro do Gênesis está esta: que tudo nesta vida tem um começo, e assim como tudo nesta vida tem um começo, tudo também tem um fim. Quando eu digo para você que tudo nesta vida tem um começo, eu quero dizer e quero que você entenda que o tudo nessa frase, ele está relacionado a tudo em minha vida e tudo na tua vida. Quando eu digo que o livro do Gênesis nos traz essa narrativa
e nos traz essa orientação de que tudo tem um começo. Eu quero que você entenda que pode ser que haja no nosso meio nessa noite alguém que talvez esteja vivenciando um momento muito difícil da sua vida. Pode ser que a tua aflição tenha dado início naquele dia fatídico, naquele dia quando você recebeu daquele médico aquele diagnóstico desfavorável, e desde então o seu coração tem estado apertado, desde então a sua mente não consegue focar em nada. Pode ser que a tua aflição e que a tua humilhação tenha começado naquele dia fatídico, naquele dia quando você descobriu que existia uma terceira pessoa no seu relacionamento. Pode ser ainda, meus irmãos, que você tenha começado a sua dor. Pode ser que a sua dor tenha dado início naquele dia em que aquela pessoa que você tanto amava, aquela pessoa que tinha um preço tão grande para você, aquela pessoa tão importante na sua vida, foi embora, foi tirada de você e não retornou mais. O que eu quero que você entenda nessa noite é que, independente da natureza dos conflitos, independente da natureza do problema, independente da natureza do dilema que você está enfrentando, eu vim aqui nessa noite, trazido pelo Espírito de Deus, para trazer um recado do Senhor para você. Aleluia! Tudo que você está passando, a primeira coisa, nada tem passado desapercebido aos olhos de Deus. A segunda coisa é que tudo que você está passando, exatamente o cenário da tua vida que está neste exato momento, na agenda de Deus, e já está marcado o ano, já está marcado o mês, já está marcado o dia da semana, e já está marcado a hora em que o Senhor teu Deus também vai colocar um ponto final. Aleluia! Então nessa noite, você já pode entender que nós já temos mais do que um motivo para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome do Senhor, em saber que o Deus que nós servimos é um Deus fiel, mas mais do que fiel, é um Deus presente, é um Deus que está conosco todos os dias de nossas vidas, é um Deus que nos acompanha de perto, é um Deus que às vezes, meus irmãos, até permite algumas coisas acontecer, e essas coisas às vezes até fogem à nossa compreensão humana, foge o alcance do nosso braço, foge a nossa capacidade intelectual de solucionar ou de resolver tal questão. Mas este Deus é o mesmo que está contigo, que nessa noite te diz que antes que houvesse dia, eu sou, e que não há como escapar de minhas mãos. Porque o Senhor, nada e ninguém pode impedir. Deus tem um controle nessa situação, e certamente agora a bandeira de vitória que eu respeito para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! O livro do Gênesis também nos traz a narrativa de como a nação de Israel entrou no Egito através dos acontecimentos que envolveram a vida do patriarca chamado José. E assim termina o conteúdo do livro do Gênesis, e vem então o segundo livro da Bíblia escrito por Moisés. O seu nome é Êxodo. A palavra Êxodo no idioma hebraico significa saída. E o conteúdo do livro do Êxodo, ele traz a narrativa de como o Senhor arrancou Israel do Egito, da casa da servidão, e levou Israel para uma festa no deserto. Mas ouça, o Senhor fez essa grande obra na vida daquela nação, o Senhor realizou este grande feito na vida do povo judeu, mas este grande feito o Senhor realizou em forma de poder, com mão forte, com braço estendido. Foi assim que Deus arrancou Israel daquela terra, foi assim que Deus tirou o povo judaico, o povo do Senhor, daquele ambiente e o introduziu no deserto. Mas veja bem, meus irmãos, que Deus realizou tudo isso manifestando a tua graça
manifestando o seu poder através das pragas, através da manifestação de milagres e de ações sobrenaturais, das quais eu tenho certeza que você conhece e provavelmente até melhor do que eu. O que eu quero que você entenda é que dentre o vasto conteúdo e as vastas mensagens e orientações que o livro do Êxodo nos traz, está essa daqui, é que através dessas manifestações de Deus, era como que se Deus estivesse dizendo para Israel, era como que se Deus estivesse se apresentando para aquela nação que passaram os últimos 430 anos no Egito. Ali naquela terra, eles aprenderam a adorar os deuses que eles viam, que eles podiam tocar, que eles podiam entender e que eles podiam fazer a sua imagem. Deus precisava tirar essa visão do povo judeu, e para tirar essa visão, o Senhor agora vai se apresentar para Israel. E como o Senhor vai fazer isso? Deus vai fazer isso através da manifestação de milagre, através da manifestação de poder, como nós temos um relato na Bíblia Sagrada, pois o texto sagrado nos diz que quando o Senhor arrancou o povo judeu daquela terra, o Senhor então o tomou pelas mãos e levou para o deserto. Mas o Senhor, ao levar Israel para o deserto, ele levou o povo judeu para aquele lugar, mas ele foi junto. Ele levou o povo do Senhor para aquela terra sem água, aquela terra seca, mas ele foi na frente, porque Deus é assim. Às vezes ele nos toma pelas mãos e também nos leva para andar em caminhos que nós não queremos passar. Às vezes o Senhor nos leva para situações, nos introduz em determinado tipo de cenário, e se nos fosse dada a oportunidade, certamente nós diríamos: Senhor, eu não quero andar nessa terra, eu não Aleluia. quero andar deste jeito, eu não quero passar por essas coisas que o Senhor está me dizendo que eu preciso passar. Eu quero que você entenda nesta noite que o caminho que você tem trilhado na presença de Deus é um caminho que o Senhor traçou para você, porque existem coisas, meus irmãos, que o homem tem que passar, ele vai passar, não adianta. Mas nós temos uma vantagem, é que nós às vezes até passamos, nós às vezes até vivenciamos, mas nós não passamos sozinhos. Oh, aleluia! Vai à nossa frente, o Senhor vai nos guiando, e foi assim que ele fez com Israel, por intermédio daquela coluna de fogo. O Senhor então à noite aquecia o povo judeu, porque ali naquele ambiente à noite a temperatura era muito baixa, e o Senhor então, através daquela coluna de fogo, em que todo Israel via com os olhos carnais, eles então podiam ver o zelo, o cuidado e a provisão de Deus em guardá-los naquele deserto, naquela terra erma. Eu quero que você entenda nessa noite que o nosso Deus é assim. Ele tem às vezes permitido certas coisas acontecer, ele até às vezes vai permitindo, vai complicando, vai permitindo as coisas complicar, mas ele é o mesmo que no momento certo ele se apresenta para descomplicar e para dizer: Oh, aleluia! fui eu que te trouxe aqui, fui eu que permiti tudo isso que você está passando, sou eu teu Deus na tua vida. Eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite, Pastor Márcio, que você precisa entender que tudo o que você está passando, olha, você está passando porque é a vontade de Deus na tua vida. Mas esse deserto, meu irmão, essa situação adversa que tem provocado as tuas lágrimas, minha irmã, que tem provocado o teu choro, a tua preocupação, meu irmão. Quando tu bota a cabeça no travesseiro e não consegue dormir, quando tu vira para um lado, vira para o outro, ora, fala com o Senhor e volta para cá e não consegue dormir, porque ali na tua mente está fixo aquela situação. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Meu Deus, como é que eu vou resolver? Eu preciso dizer para você, é Deus na tua vida, Ele está até permitindo isso acontecer, mas Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem um recado para te dar a você que está se enquadrando neste cenário. Assim diz o Senhor para você: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, porque melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Se Aleluia! você vai ver como Deus vai mudar essa história, você vai ver como Deus vai mudar este cenário, você vai ver como a exaltação de Deus vai chegar. O Senhor vai te visitar e vai arvorar de tua bandeira de vitória e vai mostrar para você que Ele é Deus na tua vida. Glória!
Deus estava mostrando para Israel a diferença. E Deus está mostrando para alguém aqui também a diferença. Deus estava conduzindo Israel por um caminho, mas estava mostrando para Israel que nesse caminho tu não caminha sozinho. O Senhor caminha contigo. Aleluia! Jesus. Então vem o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. O primeiro livro é o livro de Gênesis. O segundo é o livro do Êxodo. O terceiro livro, qual é, meus irmãos? Oi? Livro de Levítico. Aleluia! O livro de Levítico é um livro diferenciado de todos os outros dentro da palavra de Deus. Porque o conteúdo do livro de Levítico, ele vai nos trazer a narrativa e as informações acerca das leis, dos preceitos, dos mandamentos e dos estatutos do Senhor. O conteúdo do livro de Levítico, ele traz-nos exatamente a narrativa das coisas que Deus se agrada e de como que Deus não se agrada. O conteúdo do livro de Levítico traz-nos a narrativa daquilo que Deus vem mostrar e vem ensinar para o povo judeu como é que se serve a Deus. A lição, uma das lições do livro de Levítico é que como o Senhor se apresentou no livro do Êxodo. No livro do Êxodo, o Senhor se apresenta e diz: olha, eu sou o Senhor, sou capaz de tirar água da rocha por aqueles que eu amo, sou capaz de fazer cair pão do céu por aqueles que eu escolho. Eu tomo pelas mãos e levo para o deserto, mas eu me manifesto na coluna, eu me manifesto na nuvem. Eu sou o Senhor e faço todas as coisas, faço o que é possível e o que é impossível em prol daqueles que eu escolho, daqueles que eu separo. Mas no livro de Levítico era como que se o Senhor estivesse falando: pois bem, agora Israel já conhece a Deus, agora Israel já sabe quem é o Senhor, agora Israel já sabe que o Deus que ele serve é diferente, é um Deus que é presente, é um Deus que interage a respeito dos seus. Israel agora já tem ciência que o Deus Todo-Poderoso, ele é diferente de tudo aquilo que eles conheciam até o presente momento, e eles agora começam a observar e começam a ter uma honra e uma alegria no seu coração em saber que o Deus que eles servem é superior a qualquer um outro que eles conheceram na terra do Egito. Mas no livro de Levítico era como que se o Senhor estivesse dizendo para eles: pois bem, agora vocês já me conhecem, mas vocês precisam aprender uma grande lição. E qual é a lição? A lição é que quando Deus escolhe alguém, muito bem, ele é capaz de fazer qualquer coisa, mas servir a esse Deus não é de qualquer maneira, não. Para servir a Deus, você vai precisar ter regra. Para servir a Deus, você vai precisar aprender que muitas das vezes nós vamos ter que pagar preço. Para servir a Deus, nós vamos aprender, meus irmãos, que não é de qualquer maneira. Com Deus tem que ser no sim, sim e no não, não. Com Deus tem que ser na santidade. Com Deus tem que ser na verdade, não na mentira. Aleluia! Porque a santidade ainda tem lugar na minha casa, diz o Senhor teu Deus. Porque algumas pessoas começaram a pensar que já que servimos a um Deus tão pleno, eu posso fazer o que eu quero, eu posso andar do jeito que eu quero, eu posso fazer as coisas que eu achar bem e que eu achar mal, e Deus é comigo e Ele vai adotar as minhas atitudes. Mas eu tenho aqui para dizer para você que não. Deus, no livro de Levítico, vai dar as leis ao povo judeu, e nas leis que o Senhor vai dar ao povo judeu, vai dizer para eles: olha, vocês não vão poder andar de qualquer maneira, porque se você ler o livro de Levítico, você vai ver que até as vestes do povo judeu era diferente de toda a nação e de todos os povos daquela época. Até ali o alimento que eles comiam era diferente, a forma como eles adoravam era diferente. Irmãos, nós estamos vivendo uma época diferente de todas essas do passado, em que nos dias atuais as pessoas acham que pode fazer o que quiser, que pode servir a Deus de qualquer maneira. Eu estou aqui como profeta do Senhor nesta noite para dizer e para proclamar que com Deus não, com Deus tem que ser na santidade, com Deus Aleluia! tem que ser na verdade, com Deus tem que ser como Ele determinou. Glória seja dada ao nome de Jesus. Depois do livro de Levítico, vem então o quarto livro da Bíblia, escrito por Moisés, que é o livro de
O livro de Números, na minha opinião, é um dos livros mais tristes da Bíblia Sagrada. Eu vou lhe explicar por quê. Porque quando nós chegamos no livro de Números, Israel aqui já é um povo que conhece a Deus. Quando nós chegamos nos acontecimentos narrados no livro de Números, Israel é um povo que já tem intimidade com Deus. Israel é um povo que sabe como adorar a Deus, porque Deus já deu a lei, Deus já mostrou no livro de Levítico as coisas que agradam a Deus e aquilo que não agrada ao Senhor. Quando nós chegamos no livro de Números, o povo judeu já está instruído, eles já estão orientados pelo Senhor através de Moisés em como agradar a Deus e em como fazer aquilo que Deus se agrada. Porém, agora Israel vai ter a oportunidade de colocar tudo em prática. Eles vão ter a oportunidade de mostrar para o Senhor que eles aprenderam. Eles vão ter a oportunidade de mostrar para Deus que eles agora estão destros nas orientações da lei e dos preceitos do Senhor. Mas quando nós começamos a ler o livro de Números, se você não leu, procure ler. Se você ainda não teve contato, procure ter, porque você vai se espantar com a narrativa que está ali no conteúdo do livro de Números. Porque no livro de Números, embora eles estavam cientes de tudo, embora eles sabiam de tudo em como agradar a Deus, foi um total fracasso da nação judaica. Porque no livro de Números nós vamos encontrar o povo blasfemando contra Deus, nós vamos encontrar o povo murmurando contra o Senhor. No livro de Números nós vamos encontrar o povo se levantando contra a liderança. No livro de Números nós vamos encontrar o povo judeu, o povo que deveria agora ser um exemplo, o povo que for escolhido por Deus para fazer a diferença nesse mundo. Nós vamos encontrá-los fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus já havia nos orientado por intermédio da sua palavra. Eu quero que você entenda nesta noite que assim como o povo judeu, meus irmãos, também nós somos um povo escolhido por Deus. Jesus, certa feita, pregando e ensinando, ele disse assim, e o evangelista João relatou no seu livro, Jesus dizendo assim, que não foste vós quem me escolheste a mim, mas fui eu quem vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto. Nós estamos na mesma condição que o povo judeu, fomos escolhidos por Deus, mas agora eu preciso dizer para alguém aqui nesta noite que essa escolha de Deus na minha vida e na sua vida, Deus te escolheu para um algo específico. Você precisa entender que Deus te escolheu para fazer a diferença. É por isso que Jesus disse que tu és o sal da terra e que tu és a luz do mundo. É por isso que a Bíblia diz que tu és soldado de Cristo, que tu és alguém que fora colocado neste mundo para fazer a diferença. Eu quero que você entenda nessa noite que a sua função nessa noite, a sua função aqui nessa terra, como servo do Senhor, você foi colocado, levantado aqui, não por causa da sua voz bonita, não por causa da sua eloquência, não por causa da sua forma de falar, de cantar, não porque você tem seus belos olhos azuis, não foi nada disso que atraiu o Senhor. Deus visitou a sua casa certa feita, Deus te esquadrinhou de cima e até embaixo. Oh, aleluia! E olhou para você e falou, é você que eu quero. Foi lá na tua casa e elegeu você, mas Ele te elegeu para Glória! a diferença. Você precisa entender que Deus te colocou e te levantou nesse mundo para você influenciar e não ser influenciado. Deus te levantou para você fazer a diferença no meio deste mundo, porque, meus irmãos, ser crente aqui dentro é mais fácil, ser crente aqui é muito bom. Quando você olha daí para cá, você vê um homem de Deus aqui de terno, pregando a palavra de Deus, e você pode dizer, está um homem de Deus, mas a verdade é que o homem de Deus mesmo é lá fora que a gente vê, é quando a gente está no meio dos amigos, é que a gente vê quem é homem de Deus, quem é mulher de Deus, é quando você está lá longe dos olhos do pastor Márcio,
que temos vivenciado tem sido muito diferente daquilo pelo qual ela foi levantada. Pastor Márcio, me perdoe, não estou aqui para exortar a sua igreja, muito pelo contrário, estou aqui para ministrar a palavra do Senhor. Mas quando eu entrei naquela porta, alguém falou, fica à vontade. Aí eu estou ficando à vontade, porque quando eu dobrei meus joelhos ali, eu pensei, meu Deus, o que eu vou pregar aqui? Mas o Senhor me prendeu no meu coração e me consolou, me deu uma paz e falou, fica tranquilo, porque aqui eu tenho espaço, aqui a minha voz vai, aqui eu sou acostumado a ouvir a minha voz, a minha instrução, aqui eu tenho liberdade, aqui o meu espírito passeia a liberdade. Abre a tua boca, meu servo, e fala, e não te cales, porque eles vão entender, porque eu trouxe um povo aqui nessa noite com o propósito de falar aos seus corações. Porquanto eu quero dizer para você, você não vai voltar para a tua casa hoje da mesma forma que você entrou. Você não vai voltar para casa hoje da mesma forma que você entrou. Vou repetir, você não vai voltar para casa hoje como você entrou. Aleluia! Ou você volta mais crente, ou você volta mais crente. Aleluia! Porque você é um escolhido de Deus. Diga glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia! A igreja hoje em dia tem tomado perdão, irmãos. A igreja hoje em dia tem tomado uma direção diferente. A igreja hoje em dia tem se igualado ao mundo. Eita, Nós Jesus. começamos a observar dentro da casa de Deus, não somente nas vestes físicas, mas principalmente nas vestes espirituais. Eu quero que você entenda que a orientação da Bíblia ainda é aquela do passado, aquela que está aqui, meus irmãos, dentro desse estatuto aqui, porque às vezes a gente esquece e às vezes a gente não se lembra de que o Senhor está conosco todos os dias, que basta apenas eu falar, Senhor, ele está ali, eis-me aqui, meu servo, fala comigo. Mas às vezes nós não falamos com Deus, às vezes nós não tiramos um tempo para conversar com o Senhor, mas nós arrumamos tempo para conversar com um amigo, nós arrumamos tempo para nos desabafar nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, com alguém que às vezes não vai conseguir resolver o teu problema. Nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer para você e para lembrar que ainda é a orientação de Deus. Entra no teu quarto e fala com teu Deus em secreto, que te ouve em secreto, mas vai te abençoar. Oh, aleluia! Nós não podemos perder esses costumes, porque eu sou de uma época, meus irmãos, em que o joelho no chão ainda tinha valor. Eu sou de uma época, meus irmãos, que o jejum ainda tinha valor. Eu sou de uma época, meus irmãos, em que se dá dízimo, até mesmo no tempo que nós temos. Eu sou de uma época, meu irmão, que ofertar a Deus e dizimar é uma expressão de adoração. Eu sou de uma época, meus irmãos, em que guardar o meu corpo, a minha integridade, é uma atitude de santidade e de santificação na presença de Deus. Mas isso tem sido distorcido. As pessoas estão achando que, não, agora eu posso andar assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. O que você não sabe é que o que você pode fazer é aquilo que Deus deixou escrito dentro da sua palavra para a glória do nome dele. Aleluia! Foi isso que aconteceu no livro de Números. A nação judaica saiu dos trilhos. Eles tinham tudo para ser uma bênção. Eles tinham tudo para ser bem-sucedidos. Deus, através de Moisés e Arão, os tinha instruído, os tinha dado ali as orientações por intermédio da lei, em tudo que eles deveriam fazer e tudo que eles não deveriam fazer. Eles estavam instruídos pelo Senhor. Meus irmãos, Deus também não nos tem deixado enganado, mas Ele diz na sua palavra que confundidos e enganados ficarão aqueles que pelejarem contra nós. Nós precisamos nos lembrar dessas coisas, em saber, meus irmãos, que nós temos uma função nesse mundo, e a nossa função nesse mundo é fazer a diferença. Então começa a fazer a diferença no meio dos seus, porque Deus te colocou lá para ser um instrumento dele naquele lugar, porque existem pessoas que Deus vai alcançar através da tua vida, através do abrir da tua boca. Mas essa é uma outra verdade que nós estamos perdendo dentro da palavra de Deus, da orientação da Bíblia Sagrada. Às vezes, meus irmãos, dentro da condução, a gente entra ali e senta, aí senta aquela pessoa do nosso lado, a gente chega a arrepiar, eita Jesus,
do mundo, não para as coisas que não trazem edificação, para as coisas que nos purificam, mas é abrir e emprestar a nossa boca para Deus, porque existe uma palavra de Deus que foi colocada nos teus lábios, e essa palavra tem poder. Aleluia. Essa palavra tem poder. Eu preciso dizer algo que o Espírito de Deus está me impulsionando a dizer aqui, nesses dias que estão por vir aí. O Senhor nosso Deus vai providenciar para alguém aqui uma oportunidade para que você venha mostrar para Deus que você está entendendo o que o Espírito Santo tem dito às igrejas. Aleluia. O Senhor vai abrir uma oportunidade para você, e quando Deus abrir essa oportunidade, é necessário que você esteja depois apercebido, porque vai ser necessário que você abra a tua boca, vai ser necessário que você se exponha, porque essa é uma outra verdade. Às vezes não queremos nos expor, queremos nos resguardar. Não, você vai ter que se expor, vai ter que dizer que tu é crente, vai ter que falar do amor de Deus. Mas o que a notícia é boa, porque quando você abrir a tua boca e começar a falar do amor de Deus, milagres vai começar a acontecer. Talvez no meio dos seus, talvez aquela oração que tu tens falado com Deus, talvez aquele motivo que tem sido a motivação das tuas lágrimas pelas madrugadas, onde às vezes tu já não tem nem palavra. Aleluia. Jesus, tem misericórdia, não há mais palavras para orar. Quem sabe não é assim, quando você emprestar para Deus a sua vida, a sua boca e o seu corpo, quem sabe não é neste momento que Deus vai visitar a tua causa e vai te conceder vitória e exaltação para a glória do nome dele. Aleluia. É isso que tem o conteúdo do livro de Números. É por isso que eu disse que o livro de Números, na minha opinião, na minha humilde opinião, é um dos livros mais tristes da Bíblia, porque eles fizeram tudo de errado que Deus tinha orientado e que Deus nos tinha dito para fazer. Aí então vem o quinto livro da Bíblia, é o livro de Deuteronômio, é o livro do texto que nós lemos aqui nessa noite. Quando nós chegamos no livro de Deuteronômio, quando nós chegamos no texto que nós lemos aqui nessa noite, Moisés é um ancião de 120 anos de idade. 40 anos havia passado desde o dia em que ele saiu com a nação judaica do Egito até as campinas de Moabe. 40 anos depois, Moisés agora é um homem já de idade. As mãos de Moisés já não são mais firmes como antes. Ele é um ancião de 120 anos de idade. Mas existe algo que é interessante e que eu gostaria de compartilhar com você, porque Moisés aqui, na altura do livro de Deuteronômio, é alguém preocupado. Moisés está tenso, Moisés está muito preocupado, e como representante de Deus, eu preciso dizer, eu posso dizer que ele representa Deus na terra. Então Deus estava preocupado naquele instante. Por quê? Porque Deus estava preocupado justamente por tudo que acontecera até aquele presente momento. Até aquele presente momento, Israel já orientado, sabedor de quem era Deus, sabedor das coisas que agradam ao Senhor, tinha feito tudo errado, tinha acumulado para si um monte de pecado, um monte de atitudes que Deus tinha desaprovado. Deus tinha desaprovado tanto as ações de Israel, que certa vez ele diz: olha, Moisés, vem para cá você, porque eu vou exterminar toda essa nação, e através de você eu vou suscitar uma nova nação. E Moisés disse: não, Senhor, não faças tal coisas. Agora você vê o tamanho da intimidade de Moisés. Moisés dando conselho para Deus: não faças tal, disse ele. Por quê? Porque se o Senhor matar esse povo, todas as nações vão dizer: está vendo aí como eles eram um povo duro, um povo de dura cerviz, porque nem mesmo Deus dele aguentou eles e matou todos eles no deserto. Por causa dessa intercessão de Moisés, o Senhor disse: tá bom, então eu não vou matar não, mas se todo aquele de 20 anos para cima, que nasceu de 20 anos para cima quando saiu do Egito, vai morrer no deserto. Eu quero que você entenda o peso da responsabilidade e de tudo que está acontecendo. Quando chegamos aqui no livro de Deuteronômio, 120 anos, a mão treme, o coração já está ali apertado. Moisés pressente que os seus dias estão findando, mas aquela nuvem, aquela ruga de preocupação, aquele fio de cabelo branco de Moisés incomodava. E eu quero que você entenda nesta noite que a preocupação de Moisés é a mesma preocupação
Qual era a preocupação de Deus, pastor? A preocupação de Deus era que agora eles vão entrar na terra de Canaã, mas esse povo, do jeito que eles estão, pode ser que ao entrar lá, eles não tenham aprendido ainda a lição. Moisés está muito preocupado, está pensando, olha, esse povo vai entrar naquela terra, eles vão cometer tudo que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor vai exterminar todos eles naquele lugar. Moisés está preocupado, então ele começa a escrever o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio no idioma hebraico significa repetição. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, o conteúdo desse livro, ele traz exatamente o relato de Moisés, Moisés repetindo para eles a narrativa de tudo que aconteceu com eles, desde que eles saíram do Egito até a chegada nas campinas de Moabe. E Moisés começa a repetir para eles, dizendo: lembrai-vos do Senhor teu Deus, quando nos tirou da terra do Egito e da casa da servidão, porque dali ele nos tirou com um braço forte, com uma mão estendida, e realizou milagres e prodígios. Moisés começa a relembrar o povo. Por que ele está relembrando o povo todas aquelas coisas? Ele está relembrando ao povo todas aquelas coisas para que eles entendam que ao entrar naquela terra de Canaã, eles vão precisar fazer diferente de tudo que eles fizeram até o presente momento. Eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor teu Deus, ao trazer-me aqui com essa palavra, Ele está tentando dizer a alguém aqui: olha, eu quero que você, ao sair daqui, você faça tudo diferente de tudo que você fez até agora. Eu tenho te acompanhado, eu tenho visto a tua vida, as tuas pesaduras, mas é tempo de parar, é tempo de recomeçar na minha presença. Ei, você é homem de Deus, você é o sacerdote da tua casa, é tempo de você chamar os teus filhos, a sua esposa, colocar todo mundo de joelho, orar e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Cadê o culto que acontece nos lares? Cadê o culto que deveria acontecer dentro da nossa casa? Eita! Você, como sacerdote, colocar as mãos sobre o teu filho, porque você tem autoridade sobre ele, e essa autoridade te foi dada por Deus. E põe as mãos sobre o teu filho, ore por ele, decrete a bênção de Deus na vida dele, porque você tem essa autoridade. Faça a mesma coisa com a sua esposa. Ei, irmão, é tempo também de você se achegar mais para cá. Deus está tentando falar contigo tantas coisas, Deus está tentando te usar de outras maneiras, quer se revelar para você, mas é onde ele te procura, não te encontra. Onde Deus está, tu não tem estado. Onde Deus está, pastor? Deus está na leitura da sua palavra. Onde Deus está, pastor? Deus está no jejum. Aonde Deus está, pastor? Deus está no joelho no chão. Aonde Deus está, pastor? Deus está na lágrima que cai do nosso rosto. Aonde Deus está, pastor? Deus está na minha disponibilidade em fazer o que Deus mandou que eu fizesse. Aleluia! Onde Deus está, pastor? Deus está no meu ministério e na minha chamada. É ali que Deus está. Mas onde eu tenho estado, eu tenho andado em outros lugares na presença de Deus. Aleluia! É tempo de voltar e Eita, rever os Deus. nossos conceitos, as nossas atitudes. É por isso que eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, dizendo que você vai sair daqui, você vai sair diferente de como você entrou. Hoje o Senhor nos reuniu a todos nós aqui para colocar diante de nós a bênção e a maldição. Por isso diz no texto sagrado: e pode ser que, se ouvires atenta a voz do Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus e fizer todos os mandamentos e todos os estatutos que eu te ordeno hoje. Aleluia! O que o Senhor quer comigo é hoje. O que o Senhor quer contigo é hoje. A mudança que Deus quer contigo Aleluia! é hoje. Não é amanhã. Não foi Eita, glória! é hoje. É agora. Deus está com pressa nesse negócio. É Aleluia! a hora é agora para a glória de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós somos um povo meio mal acostumado. Porque às vezes nós acostumamos, na verdade, com aquela palavra de vitória, é aquela palavra quando o pastor Márcio diz: olha, Deus vai te abençoar, e Deus vai com certeza, porque Ele é homem de Deus e Deus é com Ele. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que as coisas de Deus na minha e na sua vida, para acontecer, tem um tempo determinado da parte de Deus. Deus tem um tempo determinado para acontecer. As
coisas só acontecem quando Deus quer, só acontece na hora que Deus mandar, é do jeito dele, é na hora dele, é como ele vai determinar. Começa a entender que não vai adiantar fazer biquinho, birra, não vai adiantar querer bater de braço com Deus, porque você vai perder. Eita! Por isso diz a Bíblia, é melhor obedecer do que sacrificar. É mais fácil obedecer. Aleluia! Porque quando a gente obedece, o Senhor fica vocacionado, inclinado dentro da sua própria palavra a nos abençoar. Porque quando chegar em casa, você lê o texto que nós lemos aqui. Eu sei, você conhece, mas lê de novo quando chegar em casa. Se ouvires atento a voz do Senhor, o teu Deus, para fazer os seus mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus fará vir sobre a tua vida todas essas bênçãos. Elas virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Quando a gente anda na obediência, a gente nem precisa fazer força, porque a bênção vem atrás da gente. Quando a gente anda na obediência com Deus, a bênção vem e nos alcança. Quando a gente anda na obediência com Deus, as coisas simplesmente acontecem na nossa vida. As pessoas olham e dizem: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Deve ser um monte que subiu, deve ser um jejum que praticou, deve ser a igreja que está indo. Não. O que aconteceu com ele e com ela foi que decidiram a fazer a vontade de Deus e obedecer aquilo que Deus está mandando. Aleluia! Então nessa noite, receba essa palavra da parte de Deus. Glória! Receba essa palavra. Mas quando eu digo receba essa palavra, eu quero dizer, coloque em prática. Eita! Porque aquele que ouve e pratica, É isso. esse é o homem prudente. Aleluia! Construiu a casa em cima da rocha, está entendendo? Aquele que ouve, mas não pratica, é como aquele insensato que construiu a casa na areia. Só vai fazer efeito se você ouvir e praticar. É verdade, Jesus. Só vai fazer efeito se você colocar em prática no seu dia a dia. Então todas as bênçãos virão sobre ti. E aí então bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito será o fruto da tua mão, bendito será o fruto da tua amassadeira, bendito será o fruto dos teus gados, das tuas vacas, bendito serás aquilo que você lançar a mão para fazer. E o texto ainda vai mais além. O texto diz que se o louco do diabo se colocar na tua frente por um caminho, por 7 caminhos, ele vai fugir da tua presença. Sabe por quê? Porque ao olhar para você, ele vai contemplar o Deus Todo-Poderoso que está sobre a tua vida. Então nessa noite adore ao Senhor, nessa noite exalta ao Senhor, nessa noite se alegre na presença de Deus, em saber que Deus pleno, ele nessa noite te visitou aqui neste lugar, e através desse pregador Flânio, ele te deu uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra que veio para libertar a tua vida, veio para te libertar dessa mesmice que tem sido a tua vida, veio para libertar você dessa rotina, veio para libertar você desse marasmo que tem sido a tua vida, veio para mostrar para você que é necessário se mexer, é necessário você se acordar, é necessário você tirar o pé do chão. Aleluia! Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, receba isso em nome de Jesus. Glória! Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Mas eu quero orar por você que nessa noite, por intermédio dessa palavra, ouviu a voz de Deus. Você que entrou por essas portas e na verdade, meu irmão,